Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar aqui pela nossa amada irmã. Senhor Deus, Pai Santíssimo, eis aqui a tua filha, Senhor, diante de ti, Pai, para trazer a tua poderosa palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida dela. Continua abençoando, Senhor, a família dela, Senhor. E a cada um dos teus filhos, Pai, que aqui se encontram para poder glorificar, Senhor, dessa santa palavra, Senhor. Abra os nossos corações, Senhor. Destrava as nossas mentes, Pai, para que possamos, Senhor, com esta palavra que tu tem a dizer aos nossos corações, aprender mais de ti, Senhor. Louvado e exaltado seja teu nome para todos sempre, Pai amado. Amém. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de levar a palavra do Senhor, de transportar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Eu peço para os meus irmãos abrir no livro de Ruth, no capítulo 3 e no versículo 17. Glória ao Senhor. Aleluia. E disse ainda estas 6 medidas de cevada. Ele mais deu e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Aleluia. Irmãos, essa palavra o Senhor me colocou. Eu já tinha ela já quase preparada. E quando eu recebi o convite, aí eu fui lá fazer as modificações, né? Segundo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu creio que todos conhecem e já ouviu falar sobre Ruth. É um pequeno livro aqui na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, que tem 4 capítulos. Esse livro retrata uma história de uma família, onde ali de um senhor chamado Elimeleque, onde ele com a sua esposa chamada Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles migraram, eles saíram de Belém e foram porque na época era uma época de juízes, era a época que Israel estava debaixo de governança de juízes, e nessa época tinha muita fome, tinha muita escassez, falta de alimentos. E ali, em um determinado momento, Elimeleque pegou a sua família e levou para umas terras férteis, chamadas terras férteis de Moabe. E ali, ele saindo com a sua família para esse lugar, ali aconteceu que Elimeleque, ali ele chegou a falecer. Os seus 2 filhos ali se casaram com mulheres moabitas. Eles se casaram com as mulheres moabitas e depois eles acabaram também morrendo. Malom e Quilion também morreram naquele lugar. Ali onde ele foi levado, né, por Elimeleque. E uma coisa tão interessante, eu fiz só um pequeno resumo aqui do que retrata o livro de Ruth, porque em momento algum da palavra do Senhor o Senhor vai determinar ou falar para Elimeleque ele sair de Belém. Eu creio que aquele homem, num momento difícil ali, fugindo da fome, fugindo da escassez, ele procurou melhoras para a sua família. Mas em momento algum, na palavra do Senhor, retrata que ele foi segundo a vontade de Deus. Eu acho assim, é muito interessante nós voltar para essa situação, porque tem coisas que nós não esperamos o Senhor falar. Tem coisas que nós nem perguntamos ao Senhor. Muitas vezes, quando as provas, as dificuldades, as circunstâncias, a injúria, a calúnia, o desespero nos chega, a nossa sensação, o ato mais rápido é de correr. Mas se você parar para perguntar: Senhor, como que eu devo me comportar?
Se o problema vem pela esquerda, a nossa intenção é fugir pela direita. Se vem pela direita, nós fugimos pela esquerda. E será que por que não para analisar? Porque prova. Nós estamos constantemente passamos. O Senhor está constantemente permitindo que nós venhamos passar por determinados assuntos. E se você parar para perguntar, Senhor, nesse momento de vento, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu creio que o Senhor é um Deus suficiente que vai responder. Porque é fato, nós estamos vivendo, nós estamos buscando, é fato que vai vir provas. E se você parar e perguntar, eu creio, eu falo com toda a convicção que o Senhor vai pedir para que você enfrente, que você vai de encontro à prova. O inimigo muitas vezes, a primeira coisa quando passamos por problema, a primeira coisa que é afetada é a nossa mente. A primeira coisa que é afetado é a nossa mente, porque nós ficamos ali, meu Deus, o que eu vou fazer? Você se acha em momentos de desespero, mas se você tiver focar, guardar sua mente e dizer, Senhor, me direciona, me revista para que eu venha aguentar as circunstâncias. O Senhor, Ele é Deus para te preparar e para te guardar. E quando o nosso emocional é atingido, a tendência que a gente faz mesmo é correr. Já é algo assim automático. Mas aquele que está firmado naquilo que o Senhor tem, ele vai parar. Ele vai parar. Porque as perseguições estão aí. As setas malignas estão aí. Nós estamos a todo momento. Nós estamos todo dia, como diz Romanos 12, que nós estamos todo dia levados ao matadouro. O inimigo está todo tempo ao nosso derredor querendo nos tragar. Então, assim, a gente temos que parar e acreditar. Porque onde já vi um crente sem experiências para contar, sem testemunhos para contar? Se eu não tivesse passado por tanta coisa, eu não tinha palavras para me ajudar o próximo. Disse, olha, eu passei por isso, eu venci isso e eu estou aqui. Se nós não tivermos esse sofrimento, como que nós vamos ter bagagem para ajudar a sarar feridas? Como que nós vamos ter experiências para ajudar o irmão na adversidade? Nós precisamos e temos que passar por provas e lutas mesmo. E essas provas é que nos fazem, é que nos recarrega. Cada prova é que nos recarrega. Elimeleque ali, porque lendo o livro de Ruth, é sobrenatural o que são essas duas mulheres, Ruth e Noemi. Noemi é uma mulher dotada de sabedoria, de virtude, assim como Ruth também. E eu creio assim, na palavra do Senhor não está dizendo, na palavra do Senhor não retrata que Elimeleque pediu que aquela mulher ali, ele viesse pedir algum conselho para a esposa dele. Ele agiu de coração, ele agiu de si mesma. Irmãos, eu digo assim, porque tem tanto, se eles tivessem ido e perguntado, eu creio, na palavra do Senhor, eu deixo bem claro, na palavra do Senhor não está escrito, mas se aquele homem tivesse perguntado a sua esposa Noemi, eu estudando e vendo o comportamento daquela mulher, a sabedoria e a visão espiritual que ela tem, que no decorrer do livro é nos relatado, eu creio que aquele homem ele não teria saído de Belém de Judá. Porque ele foi ali, ele foi para lugares férteis, que ali, segundo, né, naquele momento, mas eles foram para uma terra pagã. Moabe era uma terra pagã de idolatria, era uma terra que tinha incestos, era uma nação que já veio de um incesto.
de Ló e a sua filha mais velha. Já era algo que assim, o Senhor ali mostra que aquela terra, aquele local ali, era um local onde que os profetas do Senhor já haviam falado que eles eram pessoas que viviam debaixo do julgamento do Senhor. E olha só, aquele homem, ele saiu da sua terra, de Belém de Judá, pegou sua família e levou para lá. É muito perigoso a gente dar passos sem consultar o Senhor. É muito perigoso a gente sair do lugar da promessa, sair do lugar que nós estamos para romper lugares porque está passando um vento mau, é muito perigoso. Não importa o que aconteça, nós temos que estar posicionada e perguntar ao Senhor o que devemos fazer. O que devemos fazer? Porque essa família que foi ali para os campos de Moabe, fugir da fome, ele foi ali sem saber, Elimeleque, ele foi ali sem saber para uma terra de morte e de infertilidade. Olha só o passo em falso que aquele homem deu. Trouxe consequências irrevogáveis. Por quê? Porque ele não foi na direção do Senhor. Não foi. Em momento algum, lendo o livro de Ruth, em momento algum, o Senhor ali direcionou aquele homem a fazer isso. Irmã Dulce, mas por que você fala que ali foi lugar de morte? Porque ali, Elimeleque, ele morreu. E por que foi lugar de infertilidade? Porque ali, os filhos de Elimeleque e de Moabe, Malom e Quilion, eles casaram. Mas eles também, quando eles casaram, eles morreram. E antes de eles morrer, eles não deixaram descendência. Elimeleque deu um passo para ir para aquele lugar. E ali poderia ser a ruína da família dele. Mas ali o Senhor tinha um propósito na vida daquela família, daquela mulher de Noemi. Através dela, eu creio que Noemi acabou espiritualmente sendo alcançada pelas coisas do Senhor. Porque quando Elimeleque morre e aquela mulher fica ali viúva, ela fica sem esperança. Porque naquela época ali, quando a mulher ela ficava viúva, os filhos que eram o provedor da casa. Mas aquela mulher, além de viúva, ela perdeu os 2 filhos. Imagine uma mulher numa nação pagã, numa nação idólatra, passando por esses problemas. E ali eles habitaram ali por quase 10 anos. O texto vai dizer isso, que essa terra de morte, a terra infértil. E ali, depois que aconteceu tudo isso, Noemi se encontra sozinha, sem o seu marido, sem os seus 2 filhos e com 2 noras para cuidar. Igreja, vocês estão me entendendo? Uma situação dessa é muito complicada. Eu tiro por mim que lá em casa eu sou a provedora, eu moro com meu filho. É uma situação complicada. Pago aluguel, corro atrás. Imagine naquela época uma cultura totalmente diferente. Hoje as mulheres têm totalmente passes para trabalhar fora. Naquela época era diferente. Aquela mulher ali, ela era um pouco rejeitada. Uma situação muito difícil. Aleluia. Se você está passando por uma situação difícil, pensando por muitas vezes em tomar algum tipo de direção, o Senhor nos pede que nós ficamos no mesmo lugar. Nós ficamos no mesmo lugar até o Senhor falar, até o Senhor nos direcionar. Há muitas vezes as coisas estão difíceis, mas temos que ficar no mesmo lugar. Muitas vezes as coisas estão um pouco travadas,
Mas enquanto o Senhor não der um aval, nós temos que ficar no mesmo lugar. No lugar da promessa. Que ali em Belém de Judá era o lugar da promessa. Por mais que aquela família estava passando por uma situação complicada, mas são provas. Então, são coisas que é necessário a gente passar. É para o nosso crescimento. Cada momento, cada pedra de tropeço que nós encontramos, cada situação que nós vamos romper para resolver, isso vai nos construindo, vai construindo quem nós somos. A diferença de Elimeleque ter ido para aquela terra e ter sido, e ali ter morrido, ter acontecido tudo isso, é falta de direção, é falta de ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Diferente de Abraão, porque quando o Senhor disse, Abraão vai, Abraão não ficou preocupado se lá ele ia comer. Abraão não ficou preocupado se lá ele ia ter o que vestir. Ele só foi, porque quem estava mandando era o dono da promessa. Ele foi debaixo de autoridade dos céus. É muito diferente, irmãos, o posicionamento que temos que ter conforme as coisas que enfrentamos no dia a dia. Porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Não importa a situação. Quando Deus fala e fala para você fazer, é porque Ele já está no controle. Porque nós somos um povo que nós temos dono. Nós não podemos sair daqui e ir para terras pagãs, ir para lugares. Nós temos dono. E nosso Pai é um Pai zeloso. E uma das passagens que eu fiquei mais tremendamente, uma das passagens mais bonitas e ao mesmo tempo mais triste, que o texto nos revela que quando aconteceu tudo isso, Noemi ela ficou desamparada. Mas o texto revela que ela ficou desamparada. Por quê? Porque o seu esposo faleceu e porque os seus filhos faleceram. O texto deixa bem claro que aquela mulher ficou desamparada por isso. Mas em momento algum do texto fala que o Senhor desamparou ela. Aquela mulher, ela tinha algo sobrenatural, divino. Eu chorei várias vezes de ver e de imaginar como que aquela mulher se comportou. Eu fico me imaginando eu no lugar dela. Perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos. Da onde que viria a força daquela mulher? Só dos altos céus mesmo. Só dos céus para trazer o ânimo para aquela mulher. Porque o Senhor, Ele não nos desampara em momento algum. Ali ela foi desamparada pelo seu esposo faleceu. Ela foi desamparada pelos 2 filhos que ela carregou no ventre. Eles faleceram. Tem muita gente que às vezes está na nossa vida e às vezes você se cobra. Meu Deus, eu falava tanto com fulano, hoje eu não falo mais. Tem momentos na vida que vai ter pessoas que o Senhor vai te tirar. Você vai se sentir um pouco desamparada, alguma amizade. Mas tem coisas que é necessário. Eu creio assim, eu possa ser, na minha visão, na palavra do Senhor não diz que aqueles homens na vida de Noemi, eles poderiam impedir e poderiam ser orgulhosos para não retornar a Belém de Judá. Aquela mulher com a sabedoria, uma humildade e um amor. Porque nós vemos que ela era uma amorosa. Porque essas 2 noras que ficaram ali com ela, Ruth e Orfa, nós vamos ver mais na frente que aquelas moças têm um amor sobrenatural, um amor incondicional por aquela mulher. Então assim, a promessa ali é através da vida de Noemi. E impressionante, o Senhor não desampara. Por mais que ela achava que a mão do Senhor estava pesando sobre ela, mas em momento algum ela estava desamparada. E muitas vezes nós somos, como eu falei, tem pessoas que estão na nossa vida, irmãos, às vezes para uma situação.
E aí aquela pessoa entra, você conhece, ela te faz um grande ato de amor, um grande gesto, e você nunca mais vai ver ela na vida. Nós às vezes nos apegamos às coisas que são desnecessárias. Nós nos apegamos às vezes à amizade, apegamos a coisas materiais, que às vezes o Senhor, Ele quer que nós temos ali para uma determinada coisa. E nós às vezes temos mania de acumular coisas que o Senhor não quer para nós. Nós temos que aprender a soltar a mão, aprender a caminhar sozinha, aprender a esperar o Senhor falar e dizer o momento certo para a gente seguir. Porque o Senhor, o nosso Criador, Ele é o dono da seara, Ele é o dono do ir, Ele é o dono do persistir. Ele não desampara aqueles que o buscam, Ele não desampara aqueles que o amam. E a situação dessa viúva não era fácil. Principalmente porque, como eu falei, ela não tinha filhos, os filhos tinham morrido. Os provedores da vida daquela mulher tinham morrido. E essa mulher, Noemi, ela fica sabendo que lá em Belém de Judá voltou a produzir, pois o Senhor ali visitou com pão. E quando ela fica sabendo disso, ela se levanta e ela toma uma atitude. Ela diz: eu vou voltar. Ela disse, eu acho tão humilde ela falar que ela disse: eu vou voltar. Porque quando ela saiu lá de Belém, de Judá, ela saiu com a sua família completa. E agora ela ia voltar sozinha, com 2 noras. Muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade de voltar. Porque às vezes nós colocamos e achamos que voltar é retroceder. Mas muitas vezes não é retroceder, é continuidade. E aí aquela mulher, ela disse assim: eu vou voltar. E cada palavra que eu trago aqui para a igreja, abrindo aqui um parágrafo, primeiramente ela fala comigo, ela me confronta, ela me despedaça. Às vezes uma folhinha dessa eu tenho que fazer 2 vezes, porque está toda borrada de choro. Porque eu só trago aquilo que eu vivi ou aquilo que o Senhor está me preparando. E eu sei, falando um pouquinho aqui para um testemunho, eu sei que tem coisas e momentos que eu vou ter que retroceder, eu vou ter que voltar para me dar continuidade a algumas coisas que ficou mal resolvido lá atrás. E essa palavra ela falou muito comigo em relação a isso. E para mim voltar, eu vou ter que ser muito humilde, e para mim voltar, eu tenho que me colocar em posição de menos do que uma serva. Eu tenho que voltar e tenho que dizer assim: eu estou aqui. O que o Senhor quer que daqui eu venha continuar? E ali eu acho essa humildade tão grande, porque ali ela saiu dali, mas aquele momento ali ela estava castigada, ela estava frustrada. E aonde, irmãos, aonde eu devo voltar, foi um lugar que eu fui mais humilhada. Foi um lugar, eu vou até falar aqui algo, foi um lugar que pessoas nem me chamavam pelo meu nome. Eu fui tão apedrejada, crucificada, e eu falo isso assim, lavada. Porque em momentos da vida nós pegamos aquilo para nós, né? Porque Noemi, ela pegou aquilo, ela pegou de frustrada, ela até o nome dela queria mudar para amarga. Mas assim, o Senhor tem me tratado e tem me construído, porque na hora que eu voltar, eu vou ser ali canal de bênção. Eu não vou ferida, machucada, eu vou sarada, pronta para sarar. E foi essa mesma maneira que Noemi, que o Senhor preparou ela para voltar. Eu acho muito lindo quando ela disse: bora voltar. E voltar com as 2 noras. Ela queria levar as 2 noras. Mas aquele lugar era um lugar que ela ia enfrentar muitas coisas. E uma decisão maravilhosa. Eu vou abrir mais um parênteses aqui, que é falando sobre essas mulheres que iam acompanhar a Noemi para Belém de Judá. São mulheres moabitas. Eu achei muito interessante quando eu fui ver
O que era essas mulheres moabitas? Quem era esse povo? Era um povo que o Senhor Deus tinha um julgamento sempre em cima do povo. Eu imagino que eles eram um povo muito ruim. Ali era o paganismo, como eu já tinha falado. Eles ali eram uma nação fruto de um incesto de um pai com a filha. Então, eu creio que muitas coisas nós carregamos, e aquelas mulheres moabitas, Ruth e Orfa, ela carregava, muitas vezes, ela ia chegar lá em Belém e ia ser estrangeira. Aí o pessoal, olha a moabita. E a Noemi, ela resolveu voltar com uma responsabilidade de levar 2 moabitas para Belém de Judá. Meu Deus, como é uma mulher mesmo de peito, de coragem, disposta a romper barreiras. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos amarrados a rótulos. A sociedade, nem sempre nós que já estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que nós somos novas criaturas e esses que fizemos tudo novo, nós somos novos. Nós enfrentamos algumas coisas de boa, mas a sociedade em si coloca rótulos. Já aconteceu algumas vezes de eu ter que falar do Senhor, alguém pergunta, e a tatuagem aí no teu braço? Então isso é o quê? São rótulos que a sociedade acaba trazendo e nos julgam. E é algo que eu fiz na pele que eu vou levar para mim até quando eu estiver aqui. Então assim, são coisas que a sociedade ali vai colocando como se fossem barreiras. Imagina aquelas mulheres chegar com Noemi, que nós sabemos que vão lá na frente, que só vai uma, né? Chegar num lugar e eles vão falar, não, elas são estrangeiras. Elas vieram lá onde tem idolatria, onde tem incesto. Então, irmãos, nós não podemos deixar que a sociedade e o povo venha anular o novo que o Senhor tem para a gente. O novo que o Senhor quer exercer através de nós. Deus sempre está nos revelando algo novo. Ele quer nos arrancar de uma terra infértil. E eu creio que aqui todos foram arrancados de uma terra infértil. E está aqui nos caminhos retos, nos caminhos do Senhor. Pronto para o trajeto novo. E ali quando Noemi convidou aquelas moças, que ali elas iam num caminho, Noemi parou e disse, vem cá. A lei permite que vocês que ficaram viúvas tenham direito a um novo casamento. Vocês são jovens. Vocês podem voltar para a casa dos seus pais. Noemi chegou e falou isso para elas, ali no meio do caminho, para Orfa e para Ruth. Voltem para a casa dos seus pais. E as duas diziam, não, nós iremos para o teu povo. Mas Noemi volta a falar. Ela, vem cá. Como que vocês querem ir comigo? Noemi, naquele momento, estava dizendo e demonstrando para aquelas meninas que ela não tinha nada a oferecer. Porque ela já dizia, ela já tinha uma idade, né? Já estava velha, ela não tinha filhos. Nem que ela ficasse com o marido naquele dia, o filho que ela fosse gerar não ia dar continuidade à descendência. Noemi ali, ela tentou convencer aquelas meninas e mostrar que ela não tinha nada a oferecer. Que aquelas mulheres, elas tinham uma vida toda pela frente. Que elas eram jovens, elas tinham capacidade sim de ter outro relacionamento. Noemi deixou bem claro que não seria uma boa ideia aquelas meninas acompanhar ela. Daí Orfa pensa, né? E volta. Mas chora. E cada vez que eu li esse texto, irmão, eu chorava junto com elas. De tão maravilhoso que a gente vê o amor dessa nora com essas duas nora. Orfa vai lá e volta. Mas Ruth, ela fica e ela fala. Ela diz assim, é tão forte, tão marcante, que eu creio que os irmãos já ouviram falar essa passagem, onde ela diz que onde tu fortes, Noemi, eu irei. Onde tu pousares,
ali eu pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde tu serás sepultadas, ali eu serei. A não ser outra coisa, a não ser a morte, Noemi, separará você de mim. Noemi ficou calada, convenceu, decidida. Ruth, naquele momento, ela estava decidida a abandonar a sua terra natal e seguir com Noemi. Mas aí eu fico imaginando, Noemi, ela não ia levando uma moabita de um povo que Deus rejeitava? Para pensar. Mas é isso, só faz deixar a mensagem mais linda. Como o Senhor nos transforma. Como a gente era de uma maneira. E quando a gente conhece alguém, porque nós estamos aqui porque alguém pagou um preço, alguém chorou, alguém amou. E nós estamos aqui lavados e novas criaturas. Naquele momento ali, Ruth só proclamou e falou aquilo que estava no coração dela. Que o Deus de Noemi ali seria o Deus dela também. Aleluia. Ela queria pertencer àquele povo. E ela falou através do amor. Através do amor da sua sogra para com ela. Muitas vezes, irmãos, nós não podemos nos assustar com umas órfãs que fica no meio do caminho. Nós não podemos estar chorando pelas órfãs que voltam. Porque o Senhor é maravilhoso para colocar Ruth no nosso lado. Com a mesma visão. Apoiando o nosso mesmo Deus. Abraçando nossas mesmas causas. Nós temos que estar... Se nós ficar chorando porque as órfãs voltaram, nós não vamos ter tempo de olhar e de amar as Ruths que preferiram ficar e anunciaram que iria caminhar do nosso lado. Aleluia. E eu creio que aqui tem muitas Ruths. Eu estou aqui nessa igreja porque quando eu cheguei, teve muitas Ruths que veio abraçar e disse: vamos caminhar contigo. Eu estou aqui para romper contigo. Eu estou aqui para te ajudar na caminhada. Aleluia. Deus, Ele vai peneirar. Muitas vezes nós não queremos aceitar, mas Deus vai peneirar as pessoas que vão ter compromisso. As pessoas que vão ser, não é legais. As pessoas que serão leais conosco. Que vão abraçar a nossa causa. A igreja IDM Sul está debaixo de uma unção, de vivendo um propósito, de alcançando e rompendo barreiras. Por quê? Porque tem pessoas leais que o Senhor está acrescentando. Tem Ruths que está se levantando. Quase toda semana aqui está levantando e subindo nesse altar, abraçando. Essas são as Ruths que o Senhor tem colocado para que essa igreja ela venha alcançar e a viver o sobrenatural. Eu falo mais uma vez, para que nós não venhamos chorar pelas órfãs. Não chore, vamos só se alegrar com as Ruths que o Senhor tem colocado na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. A Ruth, naquele momento que ela abriu a boca e ela proferiu, ela se posicionou para estar ali com a sogra dela. Foi algo que eu creio que ali Noemi já não quis insistir para ela voltar. Ali ela abraçou, porque ela sabia que Noemi ia precisar. E o Senhor, Ele prepara os socorros. O socorro do Senhor desce, o socorro do Senhor vai nos alcançando. Às vezes a gente está pensando e diz: meu Deus, como que eu vou chegar? Eu vou chegar sozinha? Como que vai ser? Mas o Senhor ali, Ele prepara. E o Senhor preparou Ruth para chegar ali, o retorno de Noemi ali em Belém de Judá. E quando elas voltaram, que elas retornaram, elas encontraram, elas foram logo na época das primícias, ali na época da colheita do trigo. E Noemi já sabia que lá tinha ficado um parente
do esposo dela, de Elimeleque. Ela sabia que ali tinha pessoas que eram da mesma família dela. E quando essas mulheres chegaram lá, a lei sempre estava a favor daquelas mulheres, porque naquela época ali existiam leis que favoreciam as viúvas, as órfãs, por mais que fossem estrangeiras, as leis ali elas eram de certa maneira acolhidas. E quando elas chegaram na época da colheita, onde ali eles tinham aqueles campos, as pessoas que trabalhavam, eles eram determinados e era direcionado para eles deixar alguns cereais, algumas espigas pelo meio do caminho, que era para aquelas mulheres ali, elas saírem catando. E ali, elas, de certa maneira, o Senhor ia entrar com a provisão, com o alimento para aquela família. E Ruth, quando chegou, logo foi perguntando para a sogra dela se ela já poderia ir colher. Ela disse: vai, minha filha. Mas mal sabia Ruth que nos primeiros campos onde ela começou a colher, ali estaria o resgatador da sua vida. Mal sabia ela que ali onde ela estava colhendo as migalhazinhas, onde ela estava ali colhendo no meio do caminho, mal sabia ela que ali seria a pessoa que ia resgatar não só a ela, mas a sogra dela. A Ruth não chegou nos campos de Boaz, que Boaz era o dono do campo. Não foi em vão. Irmãos, às vezes tem momentos da nossa vida, ou você olha para outras pessoas que vocês não entendem às vezes a situação. Muitas vezes o Senhor nos coloca e nos leva para uma posição pequenininha, para uma posição que não está em tanto destaque. Mas ali é onde o Senhor tem preparado e procura te capacitar. Porque o Senhor é muito cuidadoso e é zeloso, principalmente com aqueles que o Senhor escolhe para vencer. O Senhor, Ele não entrega uma bênção assim grandiosa de uma vez. Ele te prepara. Você começa de pequenininho. Ali Ruth, ela chegou ali naquele lugar e ela ficava ali catando, pegando ali as migalhazinhas. E o Senhor, Ele tem todo esse zelo e esse cuidado, porque Ele sabe, né, como que nós encaramos algumas coisas. O fato da Ruth encontrar os campos ali de Boaz, muitos podem dizer que é acaso, mas para o Senhor não há acaso. O Senhor estava provendo. Naquela atitude ali, o Senhor já estava provendo um alimento tanto para ela como para a sogra dela. Porque ela não estava ali e ela não sabia onde que aqueles campos ali, onde ela estava fazendo aquilo, ali era um parente mais próximo. Ela não sabia que ali, ela não tinha planejado, ela nem sabia, ela nem conhecia. Mas ali estava acontecendo, já era uma provisão divina. Ali já estava acontecendo, era uma provisão de Deus. Ali ela estava catando as espigas, sendo estrangeira no cantinho. Eu creio, como ela é uma mulher muito, muito virtuosa, muito sábia, eu creio que ela tinha todo um cuidado, um zelo. Como ela estava ali como estrangeira, ela procurava muito o lugar dela, na simplicidade, na humildade. Mas o dono do campo já estava observando aquela moça. O Senhor, irmãos, Ele vive a nos observar. Às vezes tem momentos e tem situações que nós não queremos fazer porque nós achamos que nós vamos retroceder, que nós vamos diminuir. Mas não, é ali onde o Senhor está nos observando. O dono da serra está olhando para essas situações. Porque se você é fiel e é servo em situações como essa, o Senhor pode te elevar, que você será sempre fiel. E tinha uma lei ali, que os parentes mais próximos poderiam, o parente mais próximo daquela viúva, ali ele poderia casar com ela, principalmente ela que não teve filhos, que é para dar descendência, para estender a descendência daquela família. Seria ali o parente mais próximo que poderia casar com ela. Boaz fala assim para Ruth com toda a bondade, que ele era um homem muito bondoso. Ele perguntou
né? E ele não falou para ela que ela poderia colher nos campos dele. Ele falou que ela poderia ficar lá em meio às servas dele e até beber. E até beber lá das vasilhazinhas dos moços, dos servos. Ele deixou ela à vontade. E ali, quando Ruth ali colhendo, né? E eu creio que mesmo ali, Noemi, com toda a sua humildade, ficou em casa. Eu creio que aquela mulher, no fundo, ela ali, quando ela chegou naquele lugar, mesmo ali, Ruth se posicionando, indo buscar cereais, eu creio que Noemi, ela tinha algumas coisas ali dentro dela, né? Ela deve ter lembrado, né, dos filhos daquele lugar, do esposo. Mas aquela mulher, ela rompeu isso. Ela foi assim, com toda a garra. E ela foi ali para ser amparada. Por mais que, quando ela chegou ali, disse, essa não é Noemi. Ela nem queria que chamasse ela de Noemi. Mas ali ela foi, o Senhor já tinha provido. O Senhor já estava consertando, estava alicerçando as coisas ali para aquelas mulheres. E quando ali no campo de Boaz, quando Ruth estava ali pegando as sobras, né? Porque ela pegava só as sobras. As primícias quem pegava eram as servas, que era para levar para o seu dono. Mas mesmo ao pegar ali as migalhas, o que saía, o Senhor estava olhando. Ela estava debaixo da visão do Senhor. Glória a Deus. E aí, irmão, quando o Boaz ele se aproxima e ele sabe que ele é um parente próximo, que ali ele é um parente próximo, quando ele já diz para ela que ele é um parente próximo, que ele casaria com ela e ali ele daria a continuidade da sua descendência, do seu falecido, Ruth se alegra, porque quem que poderia dar alguma coisa para uma mulher estrangeira? Quem que poderia pensar que aquela mulher ali, Ruth, quase finalizando, hein, pastor? Quem poderia imaginar que ali que poderia acontecer algo na transformação na vida daquelas mulheres? E ali, irmãos, quando ela volta para casa e ela fala para a sogra dela, a sogra dela conduz ela para ela procurar Boaz e deitar de ladinho. E isso pode ser até culturalmente para nós ser estranho, mas naquela época ali era necessário. E ele falou assim: vai lá e faz isso, deita de ladinho, que quando ele acordar ele vai ver que você está pronta e está entregue para ser a esposa e ali dar continuidade à sua descendência. E ali aquela mulher, ela foi e ela fez conforme o que a sogra dela tinha falado. E aí ele tinha um parente mais próximo. Ele tinha ali um parente mais próximo, mas ele foi lá, fazer tudo direitinho, perguntar. E quando ele falou para aquele parente que era mais próximo do que ele foi lá e bateu a chinelinha. Disse: não, pode ficar. Ela é para contigo, é você que vai casar com ela. Então o Senhor preparou todo um terreno, o Senhor preparou todo um campo para que aquela mulher ali, ela viesse a transformar e a mudar a história de Noemi. Maravilhoso o que o Senhor fez. Aquela que saiu amarga, aquela que perdeu os filhos, ali o Senhor fez o sobrenatural na vida daquela mulher, daquelas mulheres. Aleluia. Talvez o Ruth às vezes não entendeu sobre o resgatador. Noemi também poderia não entender sobre o resgatador, mas Deus faz assim. Porque o Senhor junta, o Senhor transforma, o Senhor analisa. Assim que Deus faz. O Senhor nos abastece ricamente, o Senhor nos promove ricamente, o Senhor nos resgata ricamente. Ele une propósitos, Ele une situações, Ele une nações, Ele une pessoas. E é isso que aconteceu na vida de Ruth e de Noemi. E o mais lindo que dessa geração, que dessa linhagem
saiu dali, porque Boaz e Ruth, eles tiveram um filho chamado Obed. Obed que era filho de Jessé. Jessé que veio da geração de Davi. Então, os mais improváveis na estrangeira, aquelas mulheres, ela tinha o mesmo respeito que teve as mulheres de Abraão. O mesmo respeito aquela mulher obteve. Por quê? Porque o Senhor agiu e o Senhor escolhe as coisas desse mundo desprezível para confundir aqueles que acham que são. Obrigado pela oportunidade. Que mensagem poderosa. Se coloque de pé. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus tem cuidado de você, amém? Amém. Nós aprendemos hoje que o nosso Deus é um Deus provedor, que cuida. Dentre as frases que foram ministradas, eu quero frisar 4 que a irmã Dulce ministrou aqui, que falou o meu coração. Não tome nenhuma decisão sem antes consultar ao Senhor. Não tome. Não venda um carro, não compre uma moto, não compre uma casa, não viaje. Não saia do seu lugar sem antes perguntar ao Senhor. A aprovação é necessária para gerar crescimento e maturidade. Então, tem provas que são necessárias. Nós estamos passando. Eu estou, quem está aí? Então, você está sendo provado para ser aprovado. Não é para ser reprovado, não. 3. Não podemos deixar a sociedade anular o novo na nossa vida. Meu irmão, que mistério forte. Não permita com que os outros lá fora anulem, neutralize o novo de Deus na sua vida. Eu não poderia deixar de refrisar essas palavras que a irmã Dulce disse aqui. Porque, meu Deus, veio do céu. Veio do céu. 4, a sociedade nos rotula pelo passado. A sociedade, elas olham para as nossas marcas do nosso passado. Mas Deus nos aceita porque Ele restaura o nosso presente e futuro. Então, se o passado lhe rotula, eu quero dizer para mim e para você que Deus nos aceita porque Ele tem um poder, irmã Dulce, de mudar o seu presente e mudar o seu futuro. Amém? Coloque a mão no seu coração. Meus irmãos, essa pregação está disponível no YouTube. Você pode ver ela novamente nas nossas redes sociais. Que a graça e a paz, que a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito seja comigo hoje e sempre, em nome do Senhor. E a igreja do Senhor diz: eu quero dizer para os amados irmãos, vá lá, veja de novo essa mensagem, assista no YouTube, tantas outras mensagens que tem lá poderosas, assista novamente, porque Deus tem bênçãos para mim e para você. Está encerrado o nosso culto, para a glória de Deus.